Olhe bem para este mapa, prestem muita atenção no que vocês estão vendo. Essa é Sevastopol, na Crimeia ocupada. Ali está o coração da frota do Mar Negro da Rússia. Здравствуйте, товарищи! Por mais de 200 anos, esta base naval tem sido o símbolo do poder russo no Mar Negro. Hoje é um dos alvos mais atacados da guerra. Esta imagem que vocês estão vendo agora é de 28 de novembro de 2023. Parece completamente normal, certo? Mas agora, olhem para esta imagem de apenas 4 dias antes. Vocês estão vendo esses flashes brilhantes que iluminam a imagem? Eles não são reflexos solares, eles não são erros técnicos. Esses brilhos misteriosos são evidência de algo extraordinário acontecendo. Algo tão intenso que é literalmente visível do espaço. Eles representam o desespero da Rússia em uma guerra que a maioria das pessoas nem sabe que está acontecendo. Uma guerra invisível, travada a 500 quilômetros de altitude. Putin está usando guerra eletrônica para tentar cegar olhos no céu. Ele está tentando criar uma cortina de invisibilidade eletrônica. Mas por que Putin está tão desesperado para se esconder dos satélites? A resposta está num país do outro lado do mundo. Uma nação que, por 80 anos, jurou nunca mais participar de conflitos militares. Em abril de 2025, essa nação fez algo que nunca havia feito em toda a sua história moderna. E essa decisão mudou tudo. A nação que estamos falando é o Japão. E o que eles fizeram foi histórico. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, eles forneceram acesso direto aos seus satélites militares para outro país usar em combate ativo. Não equipamentos, não dinheiro, mas informação de inteligência em tempo real que seria usada para eliminar soldados inimigos. Agora vocês começam a entender a conexão com aquelas imagens misteriosas de Sevastopol. Aqueles brilhos estranhos representam o desespero russo tentando se esconder exatamente desse tipo de vigilância por satélite. Putin sabe que perdeu a guerra da transparência e a decisão do Japão tornou essa derrota permanente. Mas por que exatamente o Japão, uma nação que evitou conflitos por 80 anos, decidiu quebrar essa tradição? A resposta está numa transformação silenciosa que aconteceu dentro do próprio Japão. Esta mudança não aconteceu do nada. O Japão está cercado por ameaças crescentes. A China modernizou rapidamente suas forças armadas e tornou-se mais agressiva no Mar do Sul da China. A Coreia do Norte continua desenvolvendo armas nucleares e mísseis balísticos que sobrevoam regularmente o território japonês. E a invasão da Ucrânia pela Rússia foi um choque para os japoneses. Demonstrou que Putin estava disposto a ignorar completamente a ordem internacional. Os números falam por si só. Em 2024, o Japão aumentou seus gastos militares em 21%. O maior aumento desde 1952. O país comprou 400 mísseis Tomahawk dos Estados Unidos por 2,35 bilhões de dólares. E agora, pela primeira vez na história, está fornecendo informação militar que será usada para eliminar soldados russos. Mas o que exatamente o Japão deu à Ucrânia que força Putin a criar interferência tão intensa que é visível do espaço? Bem, para entender por que Putin está tão desesperado a ponto de criar aquela interferência visível do espaço, precisamos entender o que o Japão deu à Ucrânia. E essa solução pode ser resumida em 3 palavras: Synthetic Aperture Radar, ou SR. Imaginem um olho no espaço que nunca pisca, nunca dorme e nunca é bloqueado por nuvens, chuva
escuridão ou até mesmo por interferência eletrônica. Enquanto satélites normais são como câmeras que dependem da luz solar, o SAR é como um radar que cria sua própria iluminação. Ele dispara pulsos de micro-ondas para a Terra e captura os ecos que retornam, criando imagens detalhadas independente do clima ou interferência. A tecnologia funciona porque diferentes materiais refletem as ondas de radar de formas diferentes. Superfícies lisas, como água calma ou estradas pavimentadas, refletem o sinal para longe do satélite, aparecendo escuras na imagem. Mas superfícies rugosas, objetos metálicos e estruturas verticais, como veículos, prédios e equipamentos militares, espalham o sinal em múltiplas direções, fazendo com que uma parte significativa retorne ao sensor, aparecendo brilhantes na imagem. Os satélites da empresa japonesa IQPS são uma revolução em miniatura. Pesam apenas 100 quilos, 10 vezes menor que satélites SAR tradicionais, mas custam 100 vezes menos e entregam resolução de 46 centímetros. Isso significa que a Ucrânia pode literalmente identificar tipos específicos de tanques, não apenas um veículo qualquer. O segredo é uma antena parabólica de 3 metros e 60 centímetros que se dobra como origami para o lançamento e se abre no espaço. É como ter um telescópio gigante que enxerga através de qualquer obstáculo, incluindo a cortina de interferência russa. A empresa IQPS está construindo uma constelação de 36 satélites. Quando completa, essa constelação permitirá observar qualquer ponto da Terra com um tempo de revisita de apenas 10 minutos. Imaginem, a cada 10 minutos, uma nova imagem atualizada de qualquer base militar russa. Agora vocês entendem por que Putin está tão desesperado para criar aquela interferência. Ele sabe que não importa quantos sistemas de guerra eletrônica ele ligue, os satélites SAR japoneses continuam vendo através da cortina. Agora vocês entendem por que Putin está criando aquela interferência desesperada. Os dados SAR japoneses não vão para analistas sentados em escritórios. Eles fluem diretamente para o cérebro digital da Ucrânia. Sistemas como o GIS Arta, apelidado de Uber da artilharia. Este sistema funciona como um aplicativo de celular, mas em vez de chamar um carro, ele chama fogo de artilharia. Quando um alvo é identificado, seja por drone, satélite ou observador humano, as coordenadas são inseridas no sistema. O GIS Arta analisa instantaneamente todos os dados, localização do alvo, posição e disponibilidade de todas as unidades de artilharia amigas na área, tipos de munição disponíveis, condições meteorológicas e até mesmo a rotação da Terra. Em segundos, ele calcula a solução de tiro perfeita e atribui a missão à unidade mais adequada. Agora imaginem isso funcionando na prática. Um comboio russo se move à noite pensando estar escondido. O satélite IQPS detecta através de qualquer nuvem ou escuridão. O GIS Arta processa instantaneamente, calcula a melhor unidade de artilharia disponível e em 30 a 45 segundos, não 20 minutos como na guerra tradicional, os projéteis estão no ar. É por isso que Putin ativa aqueles sistemas de guerra eletrônica. Ele sabe que a Ucrânia criou um sistema onde informação vira fogo de artilharia em questão de segundos. Putin não está apenas lutando contra soldados ucranianos. Ele está lutando contra programas de computador alimentados por olhos japoneses no espaço. E o pior para Putin é que essa transparência total significa que cada movimento russo é detectado quase instantaneamente. Não é mais possível mover grandes formações sem ser visto. A guerra regrediu para pequenos esquadrões dispersos porque qualquer concentração maior vira alvo imediato. A Rússia possui seus próprios satélites SAR, a série Condor. Para vocês entenderem a diferença, vamos comparar. Quando se fala em resolução de satélite, estamos falando do menor objeto que ele consegue distinguir nas imagens.
Os satélites russos conseguem distinguir objetos de 1 a 2 metros de tamanho. Isso significa que eles veem apenas um grande borrão onde há um veículo, sem conseguir identificar se é um tanque, um caminhão ou uma ambulância. Já os satélites japoneses conseguem distinguir objetos de 46 centímetros. Isso significa que eles conseguem ver detalhes específicos, o tipo exato de tanque, se há soldados ao redor, se o veículo está danificado ou operacional. E tem outro fator importante, o tempo de revisita. Esse é o tempo que leva para o satélite passar novamente sobre o mesmo local para tirar uma nova foto. Os satélites russos demoram 2 a 3 dias para revisitar o mesmo local. Agora, pare para imaginar. Em uma guerra que muda a cada hora, eles têm informações de 3 dias atrás. Já a constelação japonesa, quando completa, conseguirá revisitar qualquer ponto da Terra a cada 10 minutos. É como ter vigilância quase em tempo real. E quer saber qual foi a resposta russa quando souberam disso? Uma guerra eletrônica brutal. Isso porque a Rússia possui sistemas móveis de guerra eletrônica chamados Krasuka-4. Обнаружена цель. Азимут 254, угол места 6. São equipamentos montados em caminhões que foram especificamente projetados para bloquear satélites. Esses sistemas bombardeiam os satélites com interferência eletromagnética tão intensa que aparece como flashes luminosos nas imagens SAR. E vocês podem ver isso acontecendo em tempo real. O Sentinel-1 é um satélite europeu que produz imagens SAR e disponibiliza elas gratuitamente para o público. Nas imagens deste satélite, vocês podem literalmente ver como Sevastopol acende durante ataques de drones ucranianos. Isso acontece porque a Rússia ativa seus sistemas de guerra eletrônica mais potentes, criando uma cortina de interferência que fica visível do espaço. Mas tem algo ainda mais impressionante. O analista Damian Simon descobriu que a Rússia está interferindo tanto com os sinais de GPS na região que consegue confundir completamente os sistemas de navegação. Para você ter uma ideia de quão fortes são os sinais, deixa eu te dar um exemplo real. Veja, todos os navios possuem um sistema chamado AIS, que basicamente transmite sua posição constantemente. Esse sistema baseia-se no GPS para fazer isso. A interferência causada pelos russos é tão grande que os navios em Sevastopol aparecem nos mapas como se estivessem navegando 8 quilômetros para dentro da terra firme, em pleno território da Crimeia. É como se os navios tivessem se teletransportado da água para o meio de campos e cidades. É como se a Rússia estivesse literalmente distorcendo a realidade eletrônica ao redor de sua base mais importante. Mas essas não são as únicas táticas russas. Eles usam também iscas infláveis que imitam tanques e aviões, tentando enganar os sensores. Usam camuflagem especial feita com materiais que absorvem ondas de radar em vez de refleti-las. Pintam silhuetas falsas de aviões em pistas de pouso para confundir analistas. Só que, mesmo com toda essa guerra eletrônica, Putin não consegue cegar todos os olhos no céu. E quer saber o motivo? A Ucrânia não depende apenas dos satélites japoneses. A Ucrânia agora tem acesso a dados SAR, não apenas do Japão, mas da Finlândia através da empresa ICEI, da Alemanha e da Itália. Eles estão construindo sua própria constelação de 70 satélites através do projeto Intermarsat. A estratégia é clara: nunca mais depender de um único fornecedor de informação. Em março de 2025, quando Trump temporariamente cortou informação americana à Ucrânia, a rede SAR japonesa e europeia continuou funcionando. Agora, a Ucrânia possui acesso a uma rede de segurança de informação que não pode ser desligada por nenhum país. E, como você deve ter percebido, esta diversificação é crucial. Cada país fornece algo único
A Finlândia oferece seus pequenos satélites que podem ser lançados rapidamente. A Alemanha compartilha dados de seus satélites militares de alta qualidade. A Itália contribui com sua constelação Cosmo SkyMed. E agora o Japão adiciona sua tecnologia de ponta. Juntos, eles criam uma rede de vigilância global que torna praticamente impossível para qualquer exército se esconder. Vocês se lembram daquelas manchas brilhantes nas imagens de Sevastopol? Essas manchas nos contam uma história muito mais profunda. Cada flash luminoso como esse é como se Putin estivesse admitindo que perdeu o controle da transparência do campo de batalha. Mesmo com toda sua guerra eletrônica, ele não consegue cegar todos os olhos no céu. O Japão não apenas deu à Ucrânia uma vantagem tática, ele ajudou a criar o futuro da guerra. E esta mudança tem implicações enormes. Países ao redor do mundo estão percebendo que o modelo tradicional de grandes exércitos movendo-se em segredo está obsoleto. O futuro pertence a quem pode integrar dados de múltiplas fontes, processá-los rapidamente e agir com precisão. É por isso que a decisão do Japão é tão importante. Ela não apenas ajuda a Ucrânia hoje, mas estabelece um novo padrão para como democracias vão cooperar militarmente no futuro. Agora, pare para pensar. Putin iniciou uma guerra para restaurar o poder russo, mas, ao invés disso, ele acordou uma nação pacifista, acelerou uma revolução tecnológica e criou o modelo de como democracias vão lutar no século XXI. Isso nos mostra que o futuro da guerra não será mais decidido somente por quem tem mais tanques ou soldados. Será também decidido por quem pode ver, processar e agir sobre informação mais rapidamente. E vocês? O que pensam a respeito? Acreditam que essa revolução tecnológica realmente mudará o rumo da guerra moderna? Deixem sua opinião nos comentários. Se vocês gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de dar um like, compartilhar com alguém que também tem interesse em assuntos militares e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima